Glórias a Deus. A graça e a paz, que Deus te abençoe poderosamente no dia que se chama hoje. Amados, eu tenho de Deus uma palavra para a tua edificação, mas eu venho te pedir que antes você venha me ajudar. Esse trabalho de evangelismo que eu tenho, se inscrevendo neste canal e compartilhando esta mensagem. Eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida nesse dia, que nos desperta e nos faz uma pergunta: será que verdadeiramente nós amamos a Deus? Será isso? Será que verdadeiramente nós amamos a Deus de coração ou buscamos a Deus segundo as nossas intenções? Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, aqui Deus usa o profeta Isaías e fala com Isaías: olha, não se ilude com este povo não, porque Deus aqui trouxe o perfil daquela multidão que estava ali no tempo do profeta Isaías. Talvez Isaías estava sendo levado ali pelo sentimento, pelas palavras, pelaquilo que o povo aparentava ser, e Deus ali falou para Isaías, aqui em Isaías 29, 13, que fala assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Vejamos que este povo aqui, Deus fala assim: olha, este povo que se aproxima de mim é só com a boca, me honra, fala bem de mim, fala que eu tenho abençoado, que eu tenho honrado a vida deles só com a boca, mas o coração desse povo está longe de mim. E esse povo ali, consiste só em mandamentos de homem, quer dizer, eles aceitavam os ensinamentos que os homens traziam, que eles se agradavam, mas não aceitavam os ensinamentos de Deus. Ou talvez eles serviam a Deus da maneira que eles criam, a forma que ele falava que ele tinha aquela fé com Deus, aquela intimidade com Deus. Então esse mesmo problema, irmãos, esse mesmo povo que esteve perante ao profeta Isaías, nós vamos encontrar aqui em Mateus, no capítulo 15, no versículo 7, o próprio Jesus também passando por essa mesma situação, quando ele falou assim: olha, hipócrita, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra a mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a pergunta é: seu coração está perto ou longe do Senhor Jesus? Mas talvez você possa falar assim: pastor, meu coração está perto, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. Bom, mas você vai encontrar no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 29, que fala que o diabo, ele crê, ele acredita em Deus, que estremece, mas não obedeceu a Escritura. Então não adianta eu e você rotar uma fé, rotar uma confiança em Deus, falar bem de Deus, se eu e você não dá a mínima para as Escrituras Sagradas. Porque o próprio Deus, ele diz, no livro de João, no capítulo 15, versículo 14, que fala assim: vós só sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Deus manda para a gente, irmãos? Para que a gente venha se ater às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. João 8,32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,23 fala que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Mas às vezes você tem uma fé absurda, louca. Você tem uma fé que às vezes está encaixada lá em Lucas capítulo 9, versículo 25, que fala assim: que proveito tem para o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem uma fé, a sua fé é capaz de você ganhar o mundo inteiro, mas essa fé sua não vai levar você a ganhar a sua alma, porque essa fé sua às vezes não lhe leva a você querer obedecer a Deus. Essa fé sua
essa fé que você rota, essa confiança em Deus, esse amor que você fala com Deus, não lhe leva a você dar a mínima para aquilo que Deus escreveu. E novamente eu vou falar, João 15, 14, vós sereis os meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, e o que Deus manda está aqui na Bíblia. João 14, 23, que Jesus fala, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquela pessoa que tem a verdadeira fé, aquelas pessoas que se aproximam de Deus, não só com os lábios, mas se aproxima de Deus com o coração, como o salmista falou assim, ó, guardei a tua palavra. Ele não falou, eu tenho muita fé em ti, eu consegui isso, consegui aquilo através da fé. Ele falou, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Não pecar contra ti. Então às vezes a gente rota uma fé, rota uma crença em Deus, uma confiança em Deus semelhante à de Satanás. Porque normalmente Tiago, capítulo 2, versículo 19, que fala que o diabo ele crê, o diabo ele acredita em Deus que estremece, mas não obedece. O meu crer, o seu crer, está agregado só a um crer que move montanhas. Que a Bíblia fala que ainda que eu tenha fé de mover este monte de um lado para o outro, mas se eu não tiver o amor que me leva eu obedecer a palavra de Deus, a minha fé, a minha confiança em Deus é hipocrisia. A minha fé, a minha confiança em Deus é só de boca, não é de coração. A minha fé, a minha confiança em Deus pode me levar eu ganhar o mundo inteiro, mas o propósito de Deus que seria salvar a minha alma, infelizmente, a minha fé não deixa Deus entrar na minha casa, na minha vida. Medite um pouco, faça uma retrospectiva, examine se a sua fé está agregada à obediência à palavra de Deus, ou se a sua fé está agregada ao seu bem-estar, aquilo que você acha, a sua maneira de viver. Que Deus continue falando do seu coração.